Olá, darei início à apresentação do trabalho intitulado Avaliação do tratamento de efluentes de indústria de celulose Kraft por processo de bioaumentação com bactérias isoladas de lagoa aerada facultativa para remoção de compostos específicos. Esse trabalho ele foi elaborado pela autora Jaqueline Nunes e vai ser apresentado por mim, Vitória Freitas, e pela Melanie Farias. Esse trabalho está sendo coordenado pelo professor doutor Antônio Carvalho. Uma breve introdução sobre o assunto. Sabe-se hoje que o Brasil ele é o segundo maior produtor na indústria de celulose. No entanto, com essa alta produção, também temos um alto consumo de água, aproximadamente 200 metros cúbicos por tonelada produzida, de acordo com o material final, são gastos durante esse processo. Já as lagoas facultativas, que são estações de tratamento, elas apresentam baixa eficiência na remoção de compostos específicos advindos desse processo Kraft. Nessa produção, segue as seguintes etapas. Primeiro, ocorre a recepção da madeira. Depois dessa recepção, ocorre esse preparo, ou seja, a madeira é cortada, são produzidos os cavacos. Depois desse processamento, toda essa madeira ela vai ser cozida em um biodigestor e vai ter a adição de alguns componentes químicos durante o processo de branqueamento. E, por fim, será seca, enfadada e expedida. No entanto, temos uma alta geração de carga poluidora nesse efluente de tratamento da produção do papel e celulose. Entre eles estão os compostos recalcitrantes, os compostos fenólicos totais e a lignina, além da poluição pela cor e também alta taxa de matéria orgânica. Nesse sentido, o objetivo do trabalho, como objetivo geral, seria avaliar o tratamento do efluente Kraft por bioaumentação com bactérias autóctones, ou seja, são bactérias que já são naturalmente encontradas dentro das lagoas facultativas de tratamento, e como objetivos específicos serão operar a lagoa, criar uma lagoa aeróbica facultativa de bancada com duas cargas de oxigênio, que serão de 0,2 e 0,6 kg de demanda química de oxigênio por metro cúbico ao dia. Também avaliar a remoção de matéria orgânica e compostos específicos, além de isolar e identificar as bactérias da lagoa aeróbica facultativa e também testar a bioaumentação com bactérias promissoras. A metodologia do trabalho ela foi dividida na coleta, transporte e caracterização de celulose do efluente Kraft. Esse efluente ele foi cedido por uma indústria de Kraft não branqueada, que está localizada na região metropolitana de Curitiba. A coleta desse efluente ela foi feita na entrada do sistema de tratamento antes da decantação primária. O transporte e o armazenamento foram realizados a cerca de 4 graus Celsius para não ter degradação dos compostos orgânicos, e a caracterização inicial foi feita no pH, na demanda bioquímica de oxigênio, na demanda química de oxigênio, na carga orgânica, na cor, compostos fenólicos totais e nos derivados de lignina. Os efeitos toxicológicos agudos foram realizados seguindo o NBR 12713 de ecotoxicologia aquática, onde foram usados microcrustáceos da finha magna, e esses crustáceos eles foram submetidos a 5 concentrações desse efluente coletado junto com o controle. As seguintes concentrações foram 6,25%, 12,5%, 25%, 50% e 100% de concentração do efluente coletado. Além disso, foi instalado um sistema de tratamento de bancada, onde foi utilizado um reator acrílico com 1 litro útil, zona de aeração e sedimentação. Foi utilizado o inóculo, que seria o próprio lodo da lagoa industrial, cerca de 70 mg. A aeração foi realizada com bombas de ar com um fluxo de 35 litros por hora, com oxigênio dissolvido monitorado. Foram utilizados nutrientes com a demanda química de oxigênio compatível com o nitrogênio e potássio. O pH ele foi ajustado para 7 e a alimentação foi utilizada bombas peristálticas. A fase de tratamento da lagoa aerada facultativa foi realizada em 3 períodos. Na fase 1 e na fase 2 foram muito semelhantes. Ambas foram com tratamento com carga orgânica volumétrica, só que na fase 1
foi 0,2 kg e na fase 2 foi 0,6 kg de demanda química de oxigênio. As duas foram realizadas análises físico-químicas de tratabilidade, análises microbiológicas e ecotoxicidade. A única diferença entre as duas é que uma foi com um pouco menos de demanda química de oxigênio, 0,2, e a outra com um pouco mais elevado. Já na fase 3, que inclui os ensaios de bioaumentação, foram usadas as bactérias isoladas e identificadas do efluente que poderiam ali apresentar um potencial na remoção desses compostos específicos recalcitrantes do tratamento dos efluentes Kraft. Nos parâmetros analisados foram vistos pH de forma diária, de forma semanal, oxigênio dissolvido, temperatura e turbidez, 3 vezes por semana a demanda química de oxigênio, cor, compostos fenólicos totais, compostos lignínicos, aromáticos, lignosulfônicos, 2 vezes por semana demanda biológica de oxigênio e 1 vez por semana ecotoxicidade e análises microbiológicas. Aqui também está listado todas as siglas utilizadas no trabalho para ser de maior fácil de identificação. Ainda na metodologia, foram analisadas as questões microbiológicas, como foram realizadas amostras da zona aerada e de sedimentação, da lagoa aeróbica facultativa no final de cada fase. Essas bactérias foram usadas no isolamento de agar com nutriente. Também foi feito coloração de grã. Na imagem A seria a coloração de grã positiva e na imagem B as bactérias negativas. Também foi realizada a extração de DNA, PC do gene 16S e o sequenciamento e comparação com o NCBI com o banco de dados. Para finalizar, as bactérias selecionadas foram a Bacillus cereus, Bacillus thuringiensis e a Penibacillus glucanolíticos, que foram bactérias escolhidas a partir dos ensaios de ecotoxicidade por terem aparentemente adaptabilidade ao efluente Kraft. Elas foram cultivadas em meio NB até a absorvância de 600 nanômetros e os ensaios foram realizados em shaker com 100 ml do efluente Kraft, com 10 tipos de ensaio em triplicata, onde foram analisadas a remoção da DBO, DQO, o CFT, cor e derivados de lignina. Aqui ao lado também tem uma tabela da relação total de ensaios desenvolvidos na bioaumentação com essas bactérias e também a permuta entre elas. Foram utilizadas não só bactérias sozinhas, mas também bactérias em associação, tanto à biomassa como a outras bactérias. Bom, dando continuidade à apresentação e agora adentrando na parte de resultados, vamos primeiramente analisar os resultados referentes à fase 1 e fase 2. Então, aqui nesse primeiro slide, nós temos a demonstração dos gráficos referentes à taxa de remoção de matéria orgânica que ocorreu tanto na fase 1 quanto na fase 2. Lembrando que, no que se refere à metodologia, a diferença entre a fase 1 e a fase 2 foi somente a carga orgânica volumétrica presente no efluente em cada uma das fases. Enquanto que na fase 1 eu usava uma carga orgânica mínima de 0,2 kg de demanda química de oxigênio por metro cúbico, na fase 2 eu tenho uma carga orgânica volumétrica 3 vezes maior, sendo ela de 0,6 kg de demanda química de oxigênio por metro cúbico a cada dia analisado. Verificando os gráficos, pode-se perceber que os dois apresentam um comportamento similar no que se refere à remoção tanto de DQO, demanda química de oxigênio, quanto de DBO, demanda bioquímica de oxigênio. Pode-se perceber que nas duas situações a demanda bioquímica de oxigênio é maior do que a demanda química de oxigênio, a taxa de remoção no caso. Porém, pode-se verificar que na fase 2, principalmente na curva de remoção da demanda química de oxigênio, percebe uma taxa de variação maior ao longo dos dias analisados. Isso pode ter sido ocasionado por conta do estresse que aquela biomassa da convencional da LAF sofreu, já que na fase 2 foi um teste com uma carga orgânica volumétrica de poluentes 3 vezes maior do que na fase 1, que a fase 1 apresentou um comportamento mais linear na sua. Analisando agora a taxa de remoção dos compostos específicos, que é justamente o que esse trabalho tem como objetivo maior, nós tivemos a análise de 4 compostos específicos, sendo eles o CFT, que seria os compostos fenólicos totais, os CLs, que seriam os compostos lignínicos, que seriam aqueles derivados da estrutura da lignina, os CLS, que seriam os compostos lignosulfônicos, e os CAs, que são os compostos aromáticos. Também nessa análise foram
verificados a taxa de remoção tanto de cor, que seria aquilo que da coloração, por conta dos poluentes presentes, a coloração ao efluente por conta dos poluentes presentes, e a turbidez, o quanto que o efluente foi clarificado, comparado à entrada no sistema, comparado com a saída. Então, verificando aqui, pode-se ver que a fase 1, principalmente ao que se refere aos CFTs, os compostos fenólicos totais, teve uma taxa simplesmente de aumento, não houve remoção, houve aumento dos CFTs. E em relação à remoção dos outros compostos específicos, verifica-se que, em comparação com o gráfico da fase 2, teve uma taxa de remoção menor, ficando ali na faixa entre 30% e 40% de remoção, enquanto que a fase 2 apresentou alguns resultados mais expressivos. Então, em controvérsia com a taxa de remoção da primeira fase, da matéria orgânica, verifica-se que a fase 1 ela teve uma taxa de remoção melhor da matéria orgânica, porém, quando chega na remoção dos compostos específicos, a fase 1 apresenta um resultado inferior à taxa de remoção ao gráfico da taxa de remoção dos compostos específicos da fase 2. Então, no apanhado geral do que se refere à fase 1 e 2 do tratamento de efluente, celulose Craft, observou-se que a biomassa orgânica convencional presente na LAF, ela teve uma boa remoção, uma boa taxa de remoção, porém, naquilo que se refere aos compostos específicos, tanto os CFTs quanto os CLs, os CA, o CLS e a cor, observou-se que foi uma taxa mínima de remoção. Então, é justamente isso que justifica prosseguir para a fase seguinte, a fase 3 dessa dissertação, que seria justamente o teste com a adição controlada de bactérias específicas para verificar se elas influenciariam ou não no tratamento desse efluente e se removeriam efetivamente esses compostos específicos que persistiram no efluente depois do tratamento da fase 1 e 2. Por isso foi-se feito a bioaumentação. Os ensaios de bioaumentação são justamente o que se refere à fase 3, quanto aos resultados da identificação genética das cepas presentes na amostra da LAF, foram verificadas que na fase 1 tinham um total de 9 espécies e na fase 2 um total de 12 espécies. E as que foram selecionadas para estudos, para os estudos de bioaumentação, para os ensaios de bioaumentação, foram 3 delas. A Bacillus cereus, a Bacillus thuringiensis e a Paenibacillus glucanolíticos. Naquilo que se refere aos melhores desempenhos, podemos verificar aqui na taxa de remoção, no gráfico de remoção de matéria orgânica, a Paenibacillus apresentou o melhor resultado em remoção de DBO, enquanto que quem obteve o melhor resultado na taxa de remoção tanto de DBO quanto de DQO foi também a Paenibacillus, só que associada à biomassa convencional da LAF. E no melhores desempenhos em relação à remoção dos compostos específicos, pode-se verificar que as barras da Bacillus cereus associada à biomassa obtiveram os melhores resultados. Aqui na tabela seguinte, eu tenho esses valores, em que eu posso confirmar aquilo que foi verificado graficamente. Então, a Bacillus cereus, associada à biomassa, ela apresentou os resultados mais expressivos, em que, no que se refere à remoção dos compostos fenólicos totais, ficou uma taxa de remoção de 37%, a taxa de remoção dos compostos lignínicos ficou em 63%, a taxa de remoção dos compostos aromáticos ficou em 50%, a taxa de remoção dos compostos lignosulfônicos ficou em 49%, enquanto que a remoção da coloração ficou em 69%. E todos esses resultados obtidos nessa dissertação, eles se mostraram condizentes também com aquilo que já foi avaliado na literatura anteriormente. A autora fez um apanhado geral do que já se havia presente na literatura e ela confirmou que os resultados estavam equivalentes com esses outros estudos. Sendo assim, como conclusão, pode-se verificar que nessa dissertação a bioaumentação com o Bacillus cereus associado à biomassa já nativa da LAF, ela é sim uma alternativa sustentável, inovadora e eficaz para o tratamento de efluente, melhorando significativamente a taxa de remoção desses compostos específicos quando comparados ao que foi removido apenas com a biomassa nativa da LAF. No mais, esse foi o trabalho e essas são as nossas referências. Obrigada.